Inúmeros temas importantes têm sido abordados nesta série, mas dificilmente algum tema será tão útil, de tão grande utilidade, como a questão de amar os inimigos. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Não há qualquer um de nós que não tenha uma história consideravelmente extensa no capítulo das maledicências, das invejas, das amizades que se transformam em inimizades por orgulhos, por mal-entendidos, por uma série de situações negativas e problemáticas. Em suma, qualquer um de nós conta com desafetos e com inimigos, ainda que nós não tenhamos inimigos. Mas muitos há que se comprazem com nossos insucessos, muitos há que são maledicentes e são orgulhosos para admitir os próprios erros que cometem conosco. Enfim, este é um dos mais úteis assuntos abordados pela doutrina espírita. Quando digo doutrina espírita, me refiro à doutrina espírita codificada por Allan Kardec a partir de 1857, no Livro dos Espíritos, que é, a bem dizer, conforme explico no vídeo número 32, é o cristianismo redivivo, é a terceira revelação anunciada pelo Cristo no Evangelho de Mateus, do qual naquele vídeo dou todas as explicações e elucidações necessárias. Portanto, é por esta razão que a doutrina espírita se utiliza para falar em inimigos da expressão do Cristo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, perdoai os vossos inimigos. A doutrina espírita, servindo-se desta expressão para explicar a questão dos inimigos, lança um olhar mais explicativo que o Cristo, na ocasião em que esteve entre nós, não pôde detalhar exatamente pela evolução muito precária da humanidade na ocasião, conforme ele mesmo nolo disse: vós não podeis suportar certas verdades ainda, por isso mais tarde enviarei o Consolador, que vos alertará de todas estas questões e repetirá também o que tenho dito. Portanto, amar os vossos inimigos, para o orgulhoso, é uma questão absolutamente incoercível. Ele não pode admitir sequer essa possibilidade. E é por esta razão que, na expressão amar os inimigos, Kardec, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, detalha exatamente o que significa esta expressão a princípio para a doutrina espírita. Fala de maneira maravilhosa Kardec explicando essa questão e demonstrando-nos, em primeiro lugar, que é impossível conceber uma ternura, um carinho e um desprendimento para com os inimigos, para com aqueles que nos querem mal, que desejam nossa ruína e etc., da mesma forma que queremos bem aos amigos. O amor aos inimigos, portanto, é um amor que deve ser compreendido exatamente em seu conteúdo. E nisto Kardec nos explica com perfeição. A doutrina espírita é riquíssima na elucidação desta questão. Amar os inimigos, portanto, é exatamente não lhes devolver o mal, procurar ser o máximo possível bondoso, condescendente e indulgente, procurar favorecer as situações de reconciliação, procurar se colocar no lugar dele, nada fazer, jamais, que possa lhe causar prejuízo, nem com atos, nem com palavras, conforme bem está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, procurar ser com ele caridoso e auxiliá-lo naquilo que nos for possível. Esta postura é, em essência, amar os inimigos. Não é e nem pode ser exatamente a mesma coisa que amar os amigos.
não é exatamente a mesma coisa, porque seria, a princípio, uma injustiça com os próprios amigos. A princípio, mas o fato de o intuito humano natural, primário e primitivo, ser no sentido de combater o inimigo em igual âmbito, responder-lhe às agressões da mesma forma, a forma contrária de se agir é exatamente não lhe responder, não lhe fazer o mal, não agir contra ele, procurar compreendê-lo, procurar sempre favorecer a uma reconciliação, ao entendimento. Isto já é o contrário do que o primitivo faria. Isto já é amar o inimigo, é dar exatamente o contrário do que o vulgo costuma fazer, que é agressividade, repelir, brigar, discutir. Às vezes, uma postura da nossa parte de diminuir um pouco o orgulho para abrir um pouco a guarda e conversar e ter um gesto, às vezes simples, que indique que nosso orgulho cede espaço ao valor que nós damos àquela amizade que perdemos e que queremos a reconciliação. Muitas vezes, o orgulho do outro impermeável necessita que nós desçamos um pouco do nosso pedestal para poder ir até ele. Ou seja, Kardec nos explica de maneiras diversas que amar o inimigo não é ter para com ele a mesma ternura que temos para com os amigos, porque a ternura que temos com os amigos pressupõe confiança. E como não temos naturalmente a mesma confiança com os inimigos, pois eles muitas vezes na primeira oportunidade nos prejudicam, temos que pensar que esta nossa reação tem que ser a mais benéfica possível. Às vezes, um lápis que compramos na rua, que não custa sequer um vintém e que damos de presente, porque lembramos da pessoa, a pessoa já fica contente com aquilo, porque ela esperava de nós a agressividade, ela esperava de nós a animosidade, a briga, a discussão, a discórdia. E, no entanto, ao invés disso, nós nos posicionamos a favor. Isto é um ponto que, neste ponto, eu ainda estou no cristianismo. É a ideia do cristianismo interpretada de uma maneira um pouco mais ampla pela doutrina espírita, sem modificar-lhe os pressupostos, mas dando-lhe uma luz mais esclarecida, mais ampla. No entanto, quando falamos em inimigos pela ótica da doutrina espírita, amar os inimigos, perdoar os inimigos, a doutrina espírita nos lança diversas óticas. Em primeiro lugar, em relação à causa. Quando pensamos em causa, no momento em que a doutrina espírita nos explica que a vida não iniciou no nascimento, no berço, e não terminará no túmulo, no momento em que a doutrina espírita nos prova, nos explica que a vida é imortal e provém de encarnações anteriores e rumará e seguirá para encarnações posteriores, ela nos abre a mente de uma maneira tão imensa que é difícil expressar em algumas palavras, talvez impossível, porque ao termos a visão da encarnação como algo muito mais amplo do que uma vida que começa e se extingue num período de 30, 40, 50, 80 anos, passamos a entender que as antipatias naturais que temos com pessoas que às vezes nem sabemos explicar, que passam pelo nosso caminho, as simpatias também que temos nesse sentido, muitas vezes se devem a encarnações anteriores, se devem a questões ocorridas em encarnações anteriores. E quis a providência divina que nós não tivéssemos em nossa memória atual e à nossa disposição os elementos para sabermos quem errou em encarnação anterior. Se eu antipatizo com o meu vizinho antipatiza comigo, talvez um tenha agido contra o outro, mas quem agiu contra quem? Nós não sabemos, exatamente
para nos estimular a uma humildade e a uma reconciliação, porque até mesmo a origem desta animosidade se perde na história do tempo. Esse é um ponto crucial. Temos nossas antipatias e simpatias, muitas vezes oriundas de encarnações anteriores, de existências que construímos em encarnações anteriores. Uma questão muito lógica de se compreender é que, quando tenho perfeita noção de identidade com uma pessoa, num relacionamento, por exemplo, às vezes, mesmo numa relação familiar ou entre amigos muito próximos, quando temos uma relação que sentimos intensamente que conhecemos aquela pessoa de outra encarnação, que temos uma afinidade com ela imensa, tremenda, esquecemos que, se convivemos com aquela pessoa em encarnação anterior, as pessoas que conviveram com ela em encarnação anterior podem ter convivido também conosco e nesta encarnação estão regressando, convivendo conosco. Os amigos de nossos amigos podem ter convivido conosco. Os familiares de nossos amigos podem ter convivido conosco. Ou seja, é uma teia enredada em que as encarnações, ao se sucederem, vamos novamente nos confrontando e nos defrontando com antigos amigos, antigos desafetos, pessoas que nos ensinaram muita coisa, pessoas com as quais tivemos relações de afeto, relações de inimizade, discussões, alegrias. Então, muitas vezes, quando nos relacionamos com uma pessoa, as outras que estão à nossa volta, em relação a ela, familiares dela, amigos dela, tem também conosco alguma relação que nós esquecemos, não damos atenção, pensamos que somente meus pais e minha família têm relação de encarnação anterior. É óbvio que neste caso certamente tem, mas aqueles que com eles estão envolvidos e com outrem também, guardam relação anterior conosco. Muitas vezes estamos em recintos onde uma série de pessoas já conviveram conosco em encarnação anterior em diversos papéis, em diversas posições, assim como hoje estão convivendo em outras posições. A atração do destino, o magnetismo espiritual, o planejamento reencarnatório exercido pela espiritualidade conduz estas pessoas e estes destinos a convergirem e a se encontrarem para novos reajustes e novos encontros e desencontros. Isto é um ponto fascinante, porque temos a tranquilidade de que os nossos desafetos e as nossas inimizades muitas vezes são oriundos de encarnações anteriores. Mas, dentro da linha de causa, de causalidade, o padrão energético, vibratório, oriundos dos nossos pensamentos, da nossa intuição, da nossa intenção, do que nos interessa, do que nos atrai, do que nos prende, isto forma a nossa estrutura espiritual. Isto forma a composição do nosso perispírito. Isto nos faz ser como nós somos espiritualmente e na encarnação. E isto naturalmente converge com uma série de pessoas encarnadas conosco e diverge de outra série de pessoas que muitas vezes energeticamente, fluidicamente, não tem esta simpatia conosco. Neste caso, estou considerando a hipótese de não ser oriundo de encarnação anterior, e sim da encarnação presente. Tenho interesses, tenho uma energia própria, tenho pensamentos, sou a pessoa que sou. Me encaixo com alguns e me desencaixo com outros, que certamente são contrários ao meu pensamento e ao meu sentimento. A doutrina espírita, quando nos explica isso, imediatamente nos diz que cabe a nós o esforço de, estando abaixo
subir, para evoluir e nos aproximar daqueles inimigos que estão acima de nós, culturalmente ou moralmente ou espiritualmente. E da mesma maneira o inverso. Aqueles inimigos nossos que estão num degrau evolutivo inferior, que estão num degrau cultural ou financeiro ou social inferior, cabe a nós procurarmos descer um pouco até eles e trazê-los um pouco para nós, no sentido da união e do encontro. Mas a solução da questão dos inimigos virá adiante desta análise. Na questão da causa, portanto, encontramos as existências anteriores e a existência atual. É um ponto fundamental também. Mas quando falo em existências anteriores, o fenômeno obsessivo é um ponto-chave, porque as inimizades conquistadas em encarnações anteriores, dependendo da intensidade, se perpetuam para a encarnação presente. E os espíritos nos obsidiam, ficam perpetuamente, entre aspas, perpetuamente no sentido do momento atual. Ficam presos à sensação de vingança, ao ódio, muitas vezes conosco, que nem lembramos, mas que são ódios oriundos de encarnações anteriores, porque muitas vezes fizemos o mal a eles de maneira absolutamente irresponsável e estamos colhendo as consequências dos nossos atos também. Saindo da linha da causa, a doutrina espírita começa realmente a nos trazer os mais valiosos ensinamentos para a questão dos inimigos. Se sabemos que a encarnação se extingue, mas que a vida provém de antes e continuará pela eternidade, pois o espírito é imortal, teve um momento de surgimento, pois aquilo que não teve momento de surgimento é Deus. Portanto, o espírito em algum momento surgiu, que não é agora acessível ao nosso conhecimento. Mas se sabemos que a encarnação é apenas um final de uma etapa e continuamos, a doutrina espírita passa a nos demonstrar que as inimizades, os ódios, as repulsas, são apenas sementes amargas de frutas muito amargas e venenosas que teremos que colher em algum momento, que, se não resolvermos nesta encarnação, não se extinguirá com o desencarne, será levada para outras encarnações e ocasionará dissabores maiores no futuro, porque os ódios terão se proliferado e terão muitas vezes recrudescido e aumentado no coração daqueles que têm repulsa contra nós. O nosso papel de procurar dissolver os ódios, as inimizades, parte, em primeiro lugar, desta questão de que a encarnação é apenas uma etapa, a vida continua. Portanto, as inimizades que continuam e transformam-se em problemas graves no futuro de encarnações nossas, no destino nosso futuro, deve ser extinto desde já. Este problema deve ser extinto, exatamente para que não continue a nos prejudicar no futuro. Mesmo porque a inimizade é uma questão, os inimigos, é uma questão que absolutamente cria um padrão magnético em torno de nós negativo. Trazemos para nós fluidos negativos, emitimos os mesmos fluidos negativos pelo ódio e pelo rancor da nossa parte, o que termina por nos prejudicar em termos de vida, de destino, de saúde, termina por nos auto-envenenar, por nos prejudicar. É um prejuízo em duplo sentido, de nós para eles e deles para nós, e que se perpetua em encarnações futuras. Portanto, não há nada de bom em manter-se uma inimizade. Pelo contrário, o sentido de transformar os inimigos em amigos é a construção do nosso patrimônio espiritual de amor, de amizade, de carinho. É claro que alguns dirão no momento, mas eu tento tudo.
eu me humilho, eu me rebaixo, eu procuro chegar aos meus inimigos, mas os meus inimigos continuam me detestando, porque me detestam não por algo que fiz, mas pela inveja que têm do meu êxito. Que posso fazer contra a inveja que eles têm do meu êxito? Alguns dirão isso. A doutrina espírita nos diz: não sejamos inimigos de ninguém, não desejemos o mal para ninguém, favoreçamos a todos os que pudermos, sempre procuremos construir o castelo de nossas encarnações com as pedras de ouro do carinho, da amizade, da tolerância, da compreensão. Mas se eles não quiserem, se eles se mantiverem recalcitrantes, duros, empedernidos, fiéis a um ódio contra nós, nada podemos fazer. Temos que ter a consciência clara. A providência divina não nos dá nenhum tipo de situação, não nos oferece nenhum tipo de situação que não seja ou necessária para a nossa evolução, ou necessária para o desenvolvimento do nosso espírito, ou oriunda de uma causa anterior. Se sofro pela maledicência de meu inimigo, é porque dei causa a isso. Ou então, porque necessito desta provação e desta dificuldade para o burilamento e o desenvolvimento das virtudes, da paciência, da resignação e da perseverança de meu espírito. Em primeiro lugar, confiança na providência divina, confiança em Deus, de que não é injusto e não é desnecessário aquilo pelo que passo. Em primeiro lugar, essa compreensão. Em segundo lugar, se eles não desejam a amizade, cabe a nós procurarmos sempre atuar no bem, com confiança, com fé, fé na providência divina de que nada é inútil e desnecessário, e sempre procurar agir no bem, porque as consequências do nosso bem, as consequências de nossa boa conduta, sempre repercutirão num momento ou noutro, sempre irão purificando o nosso perispírito, abrindo os caminhos de nosso destino, abrindo os nossos êxitos, a tranquilidade de construir a encarnação de uma maneira mais alegre, de passar pelas situações de uma maneira mais otimista, de vencer os obstáculos, construindo evolução de forma segura. A evolução do espírito de forma segura, de maneira que cada degrau ele vai galgando, encarnação após encarnação, se dá no momento em que o espírito vence as animosidades, no momento em que ele começa a ter o olhar de piedade para com todos os irmãos desventurados que lhe trazem ainda pensamentos de ódio, pensamentos de inimizade, de vingança. Amai os vossos inimigos é oferecei-lhes sempre o seu melhor, sempre aquilo de que possa vir de nós de amor, de compreensão, de tolerância. Não devolvamos o mal com o mal jamais. Procuremos sempre agir no bem, porque esta resposta nossa será sempre a construção de nosso futuro. Nunca maldizer nosso inimigo, nunca, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nunca perdoá-los com reservas, perdoá-los nos regozijando quando pagam pelo mal que fizeram, aplaudindo o mal que sofrem. Nunca, nunca agir desta maneira, procurar perdoá-los, porque desta maneira estamos perdoando a nós mesmos. Por quê? Por que estamos perdoando a nós mesmos? Porque estamos nos livrando de um peso de maledicência oriunda de nós que nos deixa mais leves. Se não emitimos mais pensamentos de ódio, se não emitimos mais pensamentos de vingança, pensamentos de inimizade, de rancor, estamos nos perdoando. Estamos permitindo que nosso perispírito se abra e respire. Estamos permitindo que nosso perispírito se purifique e que vislumbre esferas mais edênicas, mais puras, mais sagradas, mais benéficas, de maior bondade, de maior misericórdia.
O Cristo, ao trazer sua doutrina perfeita, doutrina de Deus, não do Cristo, de Deus, pois ele sempre dizia: fazei a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazei a vontade de Deus, a doutrina é de Deus. Ele já dizia: perdoai os vossos inimigos, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, como diz no Pai Nosso, oração que Jesus Cristo nos ensinou, nos diz para perdoarmos sempre, 70 vezes 7. Por quê? Porque na medida em que nós perdoarmos, este é o ponto, um dos pontos principais do perdão aos inimigos, na medida em que nós perdoarmos os nossos inimigos, na medida em que nós formos indulgentes com aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos prejudicam, é nesta medida que o plano espiritual também será indulgente conosco, com nossos imensos e infinitos erros. Porque, como já algumas vezes falei em alguns vídeos, se a justiça de Deus fosse matemática, não teríamos coro suficiente para sofrermos tudo aquilo que já fizemos. Não teríamos capacidade de suportar. Mas, como existe a misericórdia de Deus, temos uma pedagogia de ensinamento para nossos espíritos, de maneira que passamos pelas dificuldades com uma certa reserva para que possamos nos reerguer. Existe sim a indulgência conosco, porque nós também temos nosso momento de indulgência para com os nossos inimigos, ou pelo menos temos que ter. Temos que perdoar como na oração. Perdoai como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pai, perdoai a nós como nós perdoamos os nossos inimigos. Então, procuremos realizar as palavras do Cristo. Sejamos dignos perante os olhos do Cristo, porque se abrimos nossa boca para orar o Pai Nosso, onde finalizamos pedindo a Deus, pedindo a Cristo e a Deus, que nos perdoe na medida em que perdoamos nossos inimigos, estamos dizendo a Deus, a contrário senso, no sentido contrário: Deus, sejais implacável comigo, na forma em que sou implacável com os meus inimigos, e também sejais bondosos e misericordiosos comigo, da forma como sou bondoso e misericordioso com meus inimigos. É isto que dizemos no Pai Nosso. Quando dizemos A, automaticamente não estamos dizendo B. Quando pedimos perdão da forma que nós perdoamos os nossos inimigos, então estamos dizendo: Pai, se eu for implacável, sejais implacáveis comigo também. O que significa que temos que começar a atuar na forma crua e verdadeira da palavra do Cristo, a palavra prática, não a palavra hipócrita, não a palavra teórica, a palavra prática. Porque muitas vezes dizemos e a palavra não encontra eco dentro de nosso coração e nem dentro de nossa mente. Ela não ressoa. Falamos: perdoai vossos inimigos assim como nós perdoamos que ele tem ofendido, mas não entendemos o que estamos falando. É o momento de compreendermos. Portanto, se o nosso inimigo não deseja e não se encontra, ou não se encontra no estágio evolutivo de nos compreender ou nos perdoar, e nós o perdoamos, entendamos que não podemos mudar a mente de nosso semelhante. Podemos dar os exemplos que pudermos, encontrarmos as oportunidades que pudermos para a reconciliação, mas não podemos mudar a cabeça de nosso semelhante, que muitas vezes, por orgulho, evita de se reconciliar conosco, evita de olhar com franqueza para os erros que muitas vezes ele cometeu e de perdoar aqueles que nós cometemos com ele, mesmo que nós peçamos perdão. Mas nossa parte deve ser feita. O perdão deve provir de nossa parte. Perdoai as ofensas, amai os vossos inimigos. Ou seja, procurai sempre oferecer o seu melhor. Nunca o rancor, nunca o ódio, nunca a repulsa, nunca a raiva. Sempre
o amor, sempre a gentileza, a caridade. Por quê? Porque não somente poderemos dessa maneira transformar nossas encarnações futuras, transformar os inimigos em amigos, senão porque vamos construindo também nosso destino futuro amparado por pessoas que anteriormente eram nossos inimigos. Vamos construindo círculos de amizades mais amplos. Vamos construindo relações mais vastas. Vamos transformando nossas encarnações futuras em verdadeiros oásis de harmonia. E cada um de nós é franco em reconhecer que um espírito, ao atingir uma evolução maior, encarnando diversas vezes, ao atingir um patamar evolutivo de maior moralidade, de maior cultura, é natural que ele tenha atingido um grau de amizades mais amplo. É natural que ele tenha dissolvido inimizades de uma forma mais ampla. Temos, por exemplo, no livro de André Luiz, Espírito, ditado a Francisco Cândido Xavier, chamado Sexo e Destino, histórias que envolvem relações familiares, relações de amor, que envolvem sexo, que no plano espiritual são assistidas e auxiliadas por um espírito benfeitor de nome Félix. Espírito que, em encarnação anterior, foi a causa da falência sexual, da falência de relações humanas de todos aqueles espíritos envolvidos. Portanto, ele, mesmo no plano espiritual, já mais evoluído, estava trabalhando para o soerguimento e o auxílio daqueles que ele derribou e prejudicou. Portanto, no momento em que os espíritos se dão conta de que aquele que poderia ter inimizade para com eles, que poderia odiá-los, é aquele que trabalha a favor destes espíritos, as inimizades começam a se transformar. E não é concebível um espírito evoluído, um espírito num patamar bem melhor, com inimizades. É natural que ele já tenha desfeito estas inimizades através de encarnações e encarnações posteriores de auxílio de trabalho. Lembro um relato belíssimo de Divaldo Franco, onde Divaldo Franco passou por uma provação que pôs à prova sua resistência, em que um espírito obsessor, oriundo de encarnação anterior, tinha profundo ódio em relação a Divaldo Franco, o nobre missionário do espiritismo, e permanecia obsidiando-o, próximo dele, dando maus pensamentos, insuflando rancores, ódios. Certa vez relata Divaldo Franco que levou um tapa de um desconhecido. E o desconhecido ficou perplexo e pediu perdão, porque confundiu Divaldo com outra pessoa. E o espírito obsessor deu uma risada e disse: viu, eu confundi esta pessoa para que te dê um tapa, e posso até te matar, porque tinha ódio de Divaldo. E Divaldo sempre orando, sempre mantendo sua postura de resignação, até o momento em que, na mansão do caminho, recebe ele uma criança muito pobre, muito doente, muita dificuldade, e ele recebe-a nos braços e lhe dá auxílio, e o espírito, num momento muito comovente, o espírito obsessor, aproxima-se de Divaldo e diz: não posso mais te prejudicar, não posso mais te obsidiar, porque esta que estás recebendo em tua casa e lhe dando apoio e lhe dando auxílio, era minha mãe em encarnação anterior. Estás lhe dando amparo como a um filho. Não posso mais ter ódio de vós, porque se fizeste isso, mereces de mim toda consideração. Como posso detestar-te? Transformar as inimizades em amizades, transformar os ódios, as contendas, as brigas em explosões de amor, em momentos de afetividade, em momentos de encontro, de fraternidade, de compreensão, de ouvir a palavra
daquele que está deprimido, que está triste, e que traz a tristeza e a depressão dele no reflexo de inimizade, de briga, porque se sente mal consigo e descarrega no outro. Procurar compreender onde que aquele está sofrendo, onde que ele se sente mal, para que este sofrimento possa se transformar num motivo de reconciliação. O objetivo de transformar os inimigos em amigos é a trajetória infinita da encarnação nossa e da encarnação deles também, para que possamos construir caminhos mais benéficos e para que nossa encarnação seja uma transformação benéfica. Mas é claro, como expliquei, se não conseguimos, porque da parte de nosso inimigo existe uma resistência e um primitivismo e um orgulho que não permite essa reconciliação, respeitemos o nosso desafeto. Respeitemos aquele que não tem por nós estima, amor, consideração. Não lhe façamos o mal, respeitemos. Procuremos deixá-lo tranquilo. Procuremos não lhe dar motivos de ódio, de repulsas. Procuremos agir em nosso melhor. Procuremos sempre construir as coisas com o bem, porque o bem irá semear para nós caminhos mais tranquilos. De tanto fazer o bem, chegará num ponto em que não mais sofreremos as consequências daquele inimigo. Ele se dissolverá com sua animosidade de uma forma ou de outra. As origens das inimizades, as razões das inimizades, as consequências graves para a evolução do espírito. No momento em que a doutrina espírita nos mostra a eternidade da vida, no momento que ela nos mostra que aquilo que fazemos de errado repercute, a inimizade que não cessa, ela repercutirá em encarnação posterior. No momento em que compreendemos que a casa de nosso inimigo que sujamos, teremos que limpar no futuro, ela não se limpará sozinha, passamos a entender a perenidade da vida, a eternidade da vida e a continuidade dos sentimentos. O Espiritismo nos mostra que a nossa inteligência não se perde, a nossa cultura, a nossa moralidade, a amizade que construímos no coração das pessoas queridas, o auxílio, a boa conduta não se perde, mas também a má conduta reclama a corrigenda, os inimigos reclamam reconciliação lá na frente. E temos que ter então uma postura o mais correta e ética possível. A doutrina espírita é a doutrina da ética prática, da ética realizada, da ética não hipócrita, da ética não falaciosa. Como disse o Cristo no Sermão da Montanha, quando oreis, não useis de verbo excessivo, de palavreado, verborrágico, porque não é desta forma que seremos ouvidos pela espiritualidade. O ponto é este. Mesmo que seja difícil, a reconciliação e a compreensão para com os inimigos, compreendamos que não estamos passando por aquilo sem uma razão. A principal razão é que aquela dificuldade é uma ferramenta para a nossa evolução, para testar a nossa resignação, nossa paciência, para testar nosso senso de caridade. Muitas vezes nosso senso de caridade é perfeito, mas quando nos defrontamos com o inimigo, perdemos o controle. Portanto, o teste da nossa encarnação é o confronto com os inimigos, o teste da nossa evolução, e é a ferramenta da inimizade externa que nós nos utilizamos dela para evoluir e para construir uma encarnação mais benéfica. A função é essa. Não há causa que não gere um efeito. Não há efeito sem que haja uma causa anterior. Não há inimizade sem que haja uma causa. Portanto, essa luz que nos traz a doutrina espírita nos faz entender a inutilidade do desamor, a inutilidade do ódio, da vingança. A vingança não tem um fim. A vingança
que aparentemente se extingue numa encarnação, ela prossegue para encarnações posteriores. Situações tristíssimas e dolorosas de se lembrar, como no livro psicografado por Divaldo Franco do Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, onde espíritos da época, pessoas da época da Inquisição, ao torturarem, matarem pessoas inocentes, as pessoas inocentes se enregelavam no ódio, permaneciam décadas e séculos presas no ódio, obsidiando aqueles espíritos, se viciando, controlando aqueles espíritos, de modo que aqueles espíritos que haviam sido inquisidores passavam séculos de sofrimento, encarnavam com deficiências físicas, eram prejudicados de todas as maneiras possíveis. Portanto, os ódios não se extinguem na encarnação. Portanto, procuremos plantar o melhor para colhermos o melhor lá adiante. Isto é o que a doutrina espírita nos mostra. Não nos obriga a perdoarmos o nosso inimigo. Nos mostra a inutilidade do ódio, o prejuízo do ódio, o benefício de construir degraus de amor mais sólidos, ao invés de construir degraus de ódio que vão ruir e vão nos levar a situações prejudiciais, a situações de atraso, de sofrimento. É isto que a doutrina espírita nos mostra, a necessidade imperiosa da evolução espiritual. Procuremos agir desta maneira para construir uma encarnação mais benéfica e, principalmente, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, onde Kardec fala a este respeito, em outros momentos do livro, onde os Espíritos nos mostram lições maravilhosas a respeito do perdão aos inimigos, do perdão às ofensas, de dar aos inimigos sempre o melhor possível. Porque um dos pontos mais importantes, do qual eu próprio tenho frequentemente vivido na pele e aprendido na pele, portanto trago um ensinamento de cunho pessoal, de cunho vivido na carne, é que não há melhores professores de evolução espiritual do que os nossos inimigos. Os maiores professores são os nossos inimigos, porque em primeiro lugar eles nos mostram as deficiências que provavelmente nós temos, nos apontam frequentemente os vícios de caráter que provavelmente nós temos. Os amigos nos lisonjeiam, nos amam, mas os inimigos nos mostram os defeitos que nós provavelmente temos, as falhas que nós provavelmente temos, e nos estimulam principalmente a uma postura de compreensão, de tolerância, de resignação, de caridade, de procurar devolver o mal com o bem. Portanto, os melhores professores de piedade, de compreensão e de paciência são os nossos inimigos, porque são eles que nos estimulam ao desenvolvimento na prática destas virtudes. Ora, aquele amigo que nos ama, qual virtude estimula em nós? Nós o amamos e ele nos ama. Ele não nos estimula uma necessidade de paciência, uma necessidade de compreensão, porque ele já nos compreende, ele já tem paciência conosco. O inimigo, sim. O maledicente, o invejoso, este sim é que nos ensina aonde nós precisamos melhorar. E principalmente, o ponto onde eu próprio também tenho vivido nesse sentido e tenho passado também por esta questão, o inimigo é aquele que nos mostra mais maravilhosamente onde está a nossa deficiência. Quando o inimigo nos incita a um ódio profundo, a um ódio que nos faz tremer as fibras da alma, nós percebemos que esse tremor de fibras da alma é a deficiência primitiva que nós ainda guardamos dentro de nós. O nosso inimigo, quando desperta uma repulsa, um ódio, uma contenda em nós, ele nos mostra
que ainda existe ódio e contenda dentro de nós. Ele nos mostra o quanto de primitivismo, o quanto de deficiência, o quanto de pobreza moral ainda existe em nós. Ele nos mostra essa deficiência que ainda existe em nós e o quanto precisamos superar para galgar uma espiritualidade mais elevada, encarnações mais proveitosas, mais iluminadas, destinos mais alegres, mais prósperos. Não a prosperidade conquistada com a lesão do próximo, porque esta é precária. Esta se desfaz e granjeia sofrimentos e angústias e lágrimas no futuro. Falo da prosperidade conquistada com amor, conquistada beneficiando o próximo. É aquela prosperidade sólida que nós estamos felizes, estamos bem, sem ter prejudicado a ninguém. Isto se mantém, isto é sólido, isto é o que interessa. Não o lucro, a riqueza, o benefício lesando a outrem, porque isto é pão para hoje e lágrimas e fome e sofrimento para amanhã. Então, o nosso inimigo mostra aquilo que nos falta. O nosso inimigo nos ensina o ponto onde temos que desenvolver. Porque no momento em que, a partir de uma ofensa, nosso coração rebentar em piedade, em amor para com aquele que nos calunia, para com aquele que nos odeia, no momento em que conseguirmos esta reação, poderemos olhar para o alto e dizer: muito obrigado, eu superei este defeito, eu superei este primitivismo, eu não consigo mais tirar de dentro de mim algum ódio, eu não consigo tirar de dentro de mim uma palavra rancorosa e odiosa para contra meu semelhante, eu só consigo tirar de dentro de mim piedade de que meu semelhante está prejudicando a sua encarnação. Eu só consigo tirar de dentro de mim amor para com meu semelhante. No ponto em que chegamos e que temos esta reação, então evoluímos espiritualmente. É neste ponto que temos que chegar. O melhor professor é o inimigo. Portanto, amai os vossos inimigos. A doutrina espírita nos mostra que isto é o mais lógico, elementar e coerente que há na face da terra. Porque eu vou amar aquele que me ensina o caminho da evolução, aquele que me ensina na prática ao caminho da paciência, porque quando eu sair desta encarnação, se tiver nesta encarnação construído um destino de maior paciência, maior resignação, maior caridade, maior bondade para com os inimigos e para com as pessoas, eu terei conquistado muito, muito. E devo ter piedade com aqueles que não conquistam isso. É por isso que nós devemos amar os inimigos, porque os inimigos são os melhores professores. Aqueles que no futuro serão os nossos amigos e aqueles que passarão pelas consequências dos equívocos da parte deles. E lembremos, se um sofrimento não é necessário para nós, se um sofrimento oriundo de inimizades não foi ocasionado por nós e também não é necessário, nós não o sofreremos. Não há injustiça na face da terra. Não há injustiça na face da terra. Algumas pessoas dirão: ah, mas você não conhece a Guerra Fria, você não conhece a Guerra do Golfo, não conhece a Segunda Guerra, não conhece as pessoas mortas em câmara de gás, não conhece os sofrimentos atrozes de épocas remotas, torturas absurdas. Conhecemos tudo isso, mas dizemos: não há injustiça na face da terra, porque tudo provém de causa e efeito. O efeito é doloroso porque a causa nossa também foi dolorosa e nós não tivemos nenhum pudor em ocasionar dor e sofrimento ao nosso semelhante até a morte. Nós não tivemos. Agora precisamos compreender o quão foi doloroso e precisamos passar pelo necessário. Ou é ocasionado por nós, ou é necessário para a nossa evolução e para o burilamento das virtudes do nosso espírito. Portanto, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos perseguem, independente de qualquer coisa. Mantém vosso coração na tranquilidade,
Mantém vosso coração no bem, sempre pronto a auxiliar. O inimigo é aquele que nós temos que ter o máximo respeito e a máxima gratidão, porque é nele que as nossas virtudes crescem, é nele que as nossas virtudes se desenvolvem e a nossa conquista espiritual pode atingir as estrelas. Não é com o nosso amigo, é com o nosso inimigo. Torna então a doutrina espírita, a questão cristã de amar os inimigos, como a coisa mais lógica que há na face da terra. E é por isso que desejo a todos muitas felicidades, agradeço imensamente a atenção dispensada nesse vídeo e desejo que fiquem na paz de Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.